Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Aqui quem fala é o Leandro Barros e venho trazer uma palavra do Senhor, um entendimento acerca daquele pensamento que muitas vezes nós temos quando nada está acontecendo. Nós queremos que Deus nos responda. Ficamos ansiosos, acabamos não conseguindo ouvir a voz de Deus, mesmo Deus falando conosco, nós não conseguimos ouvir. Então, se você entrou aqui hoje para ouvir esse áudio nessa condição, na condição de que parece que Deus não fala com você, você também não consegue ouvir Deus, hoje, com essa palavra, você vai conseguir identificar o que está acontecendo. Mas antes, peço para que você deixe o seu like, também se inscreva no canal, nunca esqueçam de dar o like. Se vocês são servos de Deus, gostam da palavra que ouvem neste canal, ajudem o canal. Dê o seu like, dê a sua curtida, também compartilhe. Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 24, a partir do 25 vai dizer: Então Jesus lhe disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Versículo 29. Mas eles insistiram com ele para que ele ficasse, dizendo: Fique conosco, que já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. A palavra, ela fala de dois discípulos que andavam pelo caminho de Emaús e Jesus vai ao encontro desses discípulos que estão muito tristes, porque a esperança que eles tinha acabado de morrer. Eles criam que Jesus era o Messias até a sua morte. Quando Jesus morre, essa esperança vai por água abaixo. Isso quer dizer o quê? Que eles andavam com Jesus, ouviam o que Jesus dizia, mas não entendiam, não acreditavam. Porque senão eles acreditariam quando Jesus dizia para eles que ele era o Messias. E eles não acreditavam nisso. Quando Jesus disse que o templo poderia ser destruído e que em 3 dias ele reconstruiria, ele estava falando da sua morte, que ele passaria 3 dias morto, mas ressuscitaria ao findar desses 3 dias. Eles não creem nisso, estão muito tristes agora porque não tem mais o Messias que eles tanto acreditavam. Porém, Jesus os encontra na caminhada e vai andando com eles e pergunta o que aconteceu. Ele diz: Poxa, você não sabe, você é morador de Jerusalém, não sabe. Jesus morreu e ele era a nossa esperança, agora está todo mundo triste. Aí Jesus vai e começa a pregar para eles, né? Desde Moisés, ali, Gênesis, o Pentateuco, até o último livro do Antigo Testamento.
Jesus mostrando que o Messias precisava morrer e passar por aflições para que tudo se cumprisse. E mesmo assim eles não conseguem ouvir o que Jesus está falando, entender. Até que Jesus os chama, eles vão entrar na cidade, Jesus vai passar direto, eles insistem, Jesus vai e entra com eles na casa, senta na mesa para comer. O que significa sentar na mesa? Sentar na mesa significa se alimentar. E notem que logo assim que eles se alimentam, os olhos deles se abrem. Logo assim que ele reparte o pão e dá para eles comerem. O pão aqui é a palavra. O que isso quer dizer? Meu irmão e minha irmã, você fica pensando que Deus não está falando com você. Eu peço, Leandro, mas ele não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei se ele vai restaurar meu casamento, se ele não vai restaurar. Leandro, eu não sei o que vai ser. Deus não fala comigo, Deus está calado. Não, você está como esses discípulos, que Jesus estava do lado deles, falando com eles, explicando tudo o que estava acontecendo, para que eles não ficassem mais tristes. Mesmo assim, eles não estavam entendendo. Jesus também está falando com você, meu irmão e minha irmã, para que você não fique mais triste. Ele já está lhe revelando o que ele vai fazer na sua vida. Leandro, mas por que eu não ouço? Porque você não está se alimentando do pão, da palavra. Você passa mais tempo preocupado em buscar o teu casamento do que buscar a palavra, do que ouvir Deus através da Bíblia, através dos capítulos, através dos versículos, através dos livros. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Esses discípulos estavam ouvindo toda a explicação sobre o Messias de Jesus, mas mesmo assim eles não conseguiam entender e continuavam tristes. Assim como você, meu irmão, minha irmã. Jesus está aí do teu lado, andando com você. E você continua triste, por quê? Porque o seu foco está no que você perdeu. Assim como esses dois discípulos, o foco dele estava no Jesus que tinha morrido, não no Jesus que tinha ressuscitado, que tinha prometido ressuscitar. Mesma coisa está acontecendo com você. Você está de olho no seu relacionamento que morreu, não no relacionamento que Deus tem promessa de ressuscitar. Quando você olhar para as promessas de Deus, o poder que o Deus que você está esperando na restauração tem, você não vai ficar mais triste. Você não vai ficar mais com dúvida. Porque o que é a fé? A fé é a certeza do que o que você quer já vai se cumprir. Não é o firmamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Você tem que ver antes mesmo de enxergar com os olhos humanos, antes mesmo do seu cativeiro virar. Mas por que você não consegue isso? Porque você está cego como esses dois discípulos. Eles estavam com fome, estavam sem pão, não estavam se alimentando. Peça esse alimento a Jesus. Jesus, me encha da tua palavra, para que eu não tenha mais dúvida do teu agir, do teu mover na minha vida. Sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Espero que essa revelação tremenda lhe dê uma direção, o que você deve fazer para ter entendimento do seu deserto. Aproveita, falar em deserto, contribui para o Projeto Nordeste. O sertão precisa da tua contribuição. Irmão, você é crente, contribua com a obra do Senhor.
Me ajuda. O Pix está aparecendo na tua tela, está aqui embaixo na descrição. Você está todos os dias aqui ouvindo a mensagem, contribui. Qualquer quantia aí. Se você puder dar uma boa quantia, melhor ainda. Mas se você não puder, o mínimo aí é o Pix. O Pix você pode fazer até 1 centavo. Então ajuda o Projeto Nordeste. Eu conto com a sua contribuição. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até amanhã com mais um áudio do dia. Paz.